Entenda a lei principal e a lei da exceção para o estabelecimento do episcopado. Meus irmãos, essa é a parte 3 sobre o assunto do episcopado e do diaconato. Eu falei para vocês nos outros vídeos que eu iria falar sobre a lei da exceção. Essa lei, ela aparece na escritura, meus irmãos. É claro que não vai estar escrito com todas as letras, lei da exceção, mas a gente pode ver que os textos, dependendo do contexto, a gente vai ver que aparece a lei da exceção. De início, para se entender a questão da lei principal e da lei da exceção, é necessário que nós tenhamos em mente que, tanto na antiga aliança como na nova aliança, existe lei, e elas, nos seus devidos tempos, têm que ser praticada. Embora não tenhamos que praticar as obras da lei de Moisés da antiga aliança, nós, na nova aliança, temos que praticar a lei da nova aliança, conforme falou o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2. Porque os praticantes da lei da nova aliança serão justificados, serão salvos. A lei da exceção, ela nunca irá contrariar a lei principal. Então, para se praticar isso, é necessário ter boa consciência e fé na palavra de Deus. Um dos exemplos de lei da exceção se revela na vida de Paulo. Repare que quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, podemos ver que Cristo foi visto por Paulo fora do tempo. E com isso em mente, a gente pode ver que nenhum outro apóstolo, meus irmãos, foi chamado da mesma maneira que Paulo havia sido chamado. E nenhum apóstolo escreveu cartas como Paulo escreveu. E isso é algo interessante de se ver, de se meditar. Outro exemplo de lei da exceção, meus irmãos, se manifesta a respeito do batismo. Veja que o batismo é uma lei da nova aliança. Porém, existe a lei da exceção, porque existe várias pessoas que não foram batizadas por causa de determinadas situações que as impedem de serem batizadas nas águas. No entanto, elas não serão salvas por conta disso. É claro que elas serão salvas se forem batizadas, meus irmãos, no Espírito. Batismo esse que é feito quando a pessoa crê em Jesus. Todavia, o batismo das águas não irá tirar a sua salvação. Um dos homens que não foram batizados na água, mas foi salvo, é o ladrão da cruz. Ele foi salvo sem ser batizado. Então, meus irmãos, a lei da exceção, ela é aplicada em casos nos quais uma situação foge do padrão. Não obstante, por viés de regra, o batismo nas águas é algo que faz parte do ensino de Jesus. Além disso, há mais exemplos de lei da exceção, como por exemplo, a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela faz parte do ensino de Jesus e ela é lei, meus irmãos. Mas nem todos conseguem tomar ela, pois para fazer isso é necessário se reunir com os irmãos para realizar ela. Porém, você tem que se reunir com os irmãos, os quais têm comunhão com a verdade e não com a mentira. Infelizmente, a maioria das denominações religiosas, elas estão no erro. E como teremos comunhão com isso, meus irmãos? Não tem como ter comunhão com as denominações que estão no erro, pois o mais importante, em primeiro lugar, é ter comunhão com a luz. Não entre em uma denominação que está contra o ensino de Jesus. Não entre nessa denominação com o intuito de tomar Santa Ceia. E se você não está dentro deste tipo de denominação, você se encontra numa lei da exceção. De minha parte, irmãos, eu sou uma pessoa que não me reúno com os irmãos porque também a maioria das denominações elas estão no erro, visto que, em primeiro lugar, eu tenho que ter comunhão com a verdade. O episcopado não está restaurado nas igrejas, mulheres ensinam das igrejas e os mistérios de Deus não estão na mente da maioria das denominações
religiosas. E como é que eu vou me reunir numa igreja que não tem o ensino de Cristo? Meus irmãos, não tem como, em razão de que a minha comunhão, ela tem que ser primeiramente com a verdade. Existe a possibilidade de uma pessoa ela tomar a Santa Ceia e ser batizada nas águas, mas ela não será salva, pois para ser salva é necessário praticar os mandamentos de Deus. Observe que a lei principal, que não é a lei da exceção, diz que somente o episcopo deve conceder dons, organizar a igreja e constituir, através da imposição de mãos, bispos nas igrejas, conforme é dito em 1 Timóteo, no capítulo 4, onde diz que o presbítero, por meio da imposição de mãos, concede dom de profecia a Timóteo. Mas por causa que Paulo estava preso, Paulo utilizou da lei da exceção, porque ele pediu para os jovens Tito e Timóteo constituir bispos nas igrejas. De modo que, em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo diz para Timóteo, afirmando: não imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Analise que, por viés de regra, de lei, os jovens não devem constituir bispos nas igrejas. Contudo, por causa do contexto de vida de Paulo, o apóstolo usou a lei da exceção, e por isso ele disse para Timóteo e Tito constituir bispos na igreja. Quem faz a imposição de mãos é o episcopo, meus irmãos. Só o presbítero pode conceder dons. Contudo, a pessoa que é pastor, ela não pode conceder dom, porquanto o diaconato de pastor é dom. Quando Jesus Cristo estava na terra, os 12 apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e as mesmas ficavam curadas, pois os apóstolos estavam debaixo da autoridade do bispo dos bispos, que é o Senhor Jesus. Se Jesus não tivesse dado essa autoridade para eles, eles não iriam impor as mãos. Todavia, como eles estavam debaixo da autoridade de Cristo, eles conseguiam fazer. Embora os 12 apóstolos, naquele momento, não conhecessem muito a palavra de Deus, isso aconteceu porque foi uma tarefa que Cristo deu a eles naquele momento com o objetivo de espalharem o Evangelho. E isso é lei da exceção. Porém, depois, a gente viu que Deus organiza isso dentro da igreja através de Paulo, mostrando que a imposição de mãos é do presbitério. Não obstante, o Senhor, se quiser, ele pode trabalhar com a lei da exceção. E isso tem que ser confirmado pelo próprio Senhor. Na carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Analise que o escritor ele tirou essa ideia do livro de Gênesis, onde afirma que através do pecado entrou a morte no mundo e por isso os homens morrem. E após isso, eles ressuscitarão para o juízo. Todavia, existe uma lei da exceção mostrada em Hebreus. Porquanto, sabemos que quando Cristo ressuscitou, outras pessoas ressuscitaram também, como está registrado no Evangelho. Todavia, elas morreram outra vez, visto que, conforme diz em Hebreus 11, estes buscavam superior ressurreição. Quando a Bíblia fala a respeito da primeira ressurreição, essa primeira ressurreição, ela ainda não aconteceu no povo, literalmente, mas só irá acontecer na volta de Jesus. E uma das coisas interessantes sobre a lei da exceção, sendo aplicada na prática, é que quando Cristo voltar, haverá cristãos vivos na volta dele, as quais não morrerão. Repare que nós vimos que em Hebreus afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Contudo, haverá pessoas que não irão morrer, mas irão ser glorificadas na manifestação de Cristo em glória. Conclui-se que existe a lei principal e a lei da exceção na palavra de Deus, e elas têm que ser usadas com
sabedoria. Lembre-se que a lei de exceção, ela não anula a lei principal de Deus. Então, observe que esse assunto da lei de exceção é algo que está nos evangelhos, é algo que está na palavra de Deus. Se você buscar de maneira correta entender ela, você consegue. É isso, meus irmãos. Este foi o assunto sobre a lei da exceção. Essa foi a parte 3 do assunto sobre o episcopado e sobre o diaconato. Se você não viu as outras partes, veja, porque elas traz mais entendimento para o que eu estou falando neste vídeo. E ainda vai ter mais parte, tá bom, meus irmãos? Sobre o assunto do episcopado e do diaconato. Entendeu? E é isso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.